Depois das férias, as aulas recomeçaram. E o que voltou também foi a função do tema de casa. Olha, para muitos pais é um momento de estresse, viu? De horas ao lado dos filhos, ajudando nas tarefas, tentando explicar conteúdos que algumas vezes a gente nem lembra direito. Tem uma pesquisa que apontou que o Brasil é o quarto país onde os pais dedicam mais tempo à lição de casa dos filhos. São, em média, aí, 7 horas e meia de estudos por semana. Então a gente pergunta, né, como é que pode ficar mais fácil, não virar um sofrimento para toda a família? É o que a gente conversa com a psicóloga, doutora em educação, Tânia Marques. Boa tarde. Boa tarde. Linda. Eu acho que uma das grandes dúvidas é ajudar ou não a fazer o tema, né? Qual é o limite dessa ajuda? Verdade. Essa questão costuma causar muito estresse familiar, porque os pais acabam achando que eles têm que fazer a lição por. Na verdade, ajudar, participar da vida escolar do filho, a gente sabe que é importantíssimo para o desempenho escolar. Mas o ajudar não significa fazer o tema por, significa estar próximo, significa dar dicas quando a criança não consegue fazer, porque a gente tem que pensar qual é o propósito do tema. O tema tem um propósito de desenvolver, ajudar a criança a desenvolver algumas habilidades. E se os pais fizerem o tema pela criança, quem vai estar desenvolvendo essas habilidades, quem vai passar de ano vão ser os pais e não a criança. Então, assim, estar próximo, proporcionar, assim, a discussão, a conversa é fundamental, perguntar cada dia, como é que foi teu dia de escola hoje? Em qualquer faixa etária, em qualquer nível de ensino, é importante essa participação, mas essa participação não tão ansiosa, mas no intuito de querer saber, de querer acompanhar, de querer estar por dentro do que está acontecendo, de participar das reuniões, das atividades, mas não de assumir as responsabilidades que são do filho. A gente vê que os pais muitas vezes ficam angustiados, né? E Muito. ansiosos, até a forma de falar, né? Faz logo isso aí, termina logo isso aí. Tem que ter esse cuidado também, né? Porque Exatamente. isso deve acabar gerando na criança também uma angústia. Porque né? a educação, o aprender, ele tem que ser um fim em si. A criança, é importante que ela goste daquilo que ela está fazendo, é importante que a aprendizagem seja um valor por si, que ela queira buscar coisas. O fazer o tema não seja só um compromisso, alguma coisa para se livrar, mas para matar essa atividade de uma vez, mas que seja uma coisa que ela saiba que ela vai aprender, que ela vai crescer e que aquele tema, que ela busque coisas novas que ela possa aprender. Então, a gente tem uma cultura em que a escola, os pais ficam pensando que o mais importante é o passar de ano, mas isso é uma coisa cultural, a gente não pode dizer assim, é culpa dos pais, não, isso é uma coisa generalizada, em que a gente se preocupa mais com o passar do ano do que com a aprendizagem. E ao fazer isso, assumir a tarefa dos filhos, os pais estão muito mais, não se dão conta, mas a preocupação deles é essa. E quando assim, por exemplo, às vezes os pais têm muita dificuldade em ensinar, né? Exatamente. Explicar, porque nem todo mundo tem esse dom, né? Acaba gerando até briga, um estresse. O que fazer nessa hora? Assim, a internet pode ser uma aliada, como tornar esse momento melhor? Com certeza, os pais não têm obrigação de dominar o conteúdo da escola, olha, tanta coisa, tantos anos, tantos conteúdos. Na verdade, eles não têm como dominar tudo isso. O que eles podem e devem fazer é mostrar que a educação é uma coisa importante. Ajudar a criança a entender que o estudo faz parte da vida delas e que é uma coisa importante elas levarem adiante, que é um bem por si só. Corrigir o erro, por exemplo, é certo ou deixa como é que está errado e o professor vai Se ensinar? ele souber como lidar, em geral as pessoas não sabem como lidar, porque só mostrar que está errado não ajuda a criança. Existem técnicas como a gente faz isso que ajude, que a gente formula as questões de uma tal maneira que ajude a criança a pensar sobre aquilo, porque só dizer está errado não ajuda ela a pensar sobre como é que poderia ser correto. E o ambiente, por exemplo, tem que ser especial, aquela coisa de não ter televisão, não ter som, Isso a gente é uma coisa tão particular, existem algumas pessoas que vão dizer, que vão achar um absurdo o que eu vou dizer, porque assim, acreditam que todo o ambiente tem que ser tranquilo, mas depende muito da criança, depende muito da pessoa. Existem pessoas que produzem mais se estiverem, por exemplo, ouvindo uma música. Eu preciso de silêncio. Então eu acho que é muito importante a gente reconhecer as qualidades, e mesmo dentro de uma família, os filhos podem ser diferentes. Então, aprender a reconhecer qual é o momento que ele tem mais disponibilidade, porque existem horas em que a pessoa, por exemplo, come, fica com um soninho, enfim, aprender a reconhecer quais são as características de cada um. Respeitar o filho, né? Isso. Muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde. Obrigada. A gente faz agora um intervalo e no próximo bloco, a Alice Bastos Neves traz as informações do futebol. Tem um bom momento do Potker no Inter e os preparativos do Grêmio para o jogo decisivo contra o Flamengo hoje na Arena, pela Copa do Brasil. Nós já voltamos.
posso dizer uma coisa? Não. Mas precisa conseguir um casamento para poder continuar no país. Se for deportada, não pode trabalhar para uma empresa americana. E quem vai acabar com essa função é seu assistente. Eu não vou casar com você. Claro que vai. A proposta. Não. Veja ela com vontade. Hoje, na sessão da tarde. Vestibular de aniversário FADERGS. É faculdade com a melhor condição que você já viu. Tem mais de 500 mil reais em bolsas de estudo. Corra e garanta a sua. Vestibular neste sábado. Quem faz, conquista. Fato ou fake? Se aconteceu, é fato. Se é mentira, é fake. Só que hoje em dia é muito difícil separar o fato do fake. Saber se é inventado ou se aconteceu mesmo. É para isso que serve o jornalismo. Para conferir para você. Se você tem dúvida, a gente confere. Se você não sabe se é verdade, a gente checa a fonte. Um bom jornalista não publica nada sem duvidar antes. Se não confere, não é jornalismo. E conferindo, a gente descobre o que de fato é fato e o que de fato é fake. Porque a dúvida leva à verdade e a gente só trabalha com ela. Jornalismo é isso. A gente duvida, a gente confere, a gente informa. Fato ou fake? É jornalismo para o fake não virar news. Mesas, sofás, tapetes, luminárias. Encontre tudo que você procura na liquidação da Escola Food DC Shopping. De 1º de agosto a 9 de setembro. Descontos imperdíveis em móveis e objetos de decoração. Aproveite! 92 é muito mais show e é muito mais sucesso. Vem pra 92! Quero você bem mais pertinho do meu corpo. Sintonize 92.1 FM. Estamos de volta com uma boa notícia na área da saúde. Foram entregues agora há pouco os primeiros 28 leitos do Hospital Santa Ana, que vai ser voltado para pacientes psiquiátricos e dependentes químicos aqui em Porto Alegre. O prédio fica ao lado do Hospital Espírita, que já faz esse tipo de atendimento. E o repórter Bernardo Bortolotto está lá para mostrar para a gente um pouco mais desse hospital, conversa conosco ao vivo. Boa tarde, Bernardo. Importante a gente explicar, né, qual a importância do hospital no atendimento desses pacientes. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo. Então, é importante porque há uma falta de leitos aqui em Porto Alegre, por exemplo, são 363. O ideal seria que tivesse pelo menos mais uns 100 para poder dar conta da demanda. No estado, a carência não é de leito em si, que tem 1.900, mas de estrutura para atender os casos mais complexos. E é por isso que esse hospital, esses 28 leitos são importantes, porque ele vai atender a uma demanda reprimida, que é de adolescentes, e também casos complexos. E é por isso que eu converso agora com o secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, que pode nos explicar como que esse atendimento vai ser feito, principalmente nesses casos mais difíceis, né, que são os complexos, que mais faltam atendimento no estado. É exatamente isso, Bernardo. A gente tem um déficit de leitos de internação psiquiátrica para adolescentes com dependência química severa e, às vezes, esses adolescentes têm também outros problemas de saúde, que não de saúde mental, e necessitam de cuidado médico do ponto de vista geral. Como esses leitos estão inseridos dentro do Santa Ana, que é um hospital geral, a gente pode absorver qualquer condição clínica relacionada à dependência química em meninos de 12 a 18 anos nesses 28 leitos inaugurados hoje. 28 leitos inaugurados hoje, como o senhor diz, mas pelo menos mais 100. Quantos leitos serão ao total e até quando essas obras do hospital ficarão prontas? 205 leitos. Até 1º de novembro desse ano, todos 205 em pleno funcionamento. Além disso, teremos aqui um centro de reabilitação intelectual, um centro de reabilitação auditiva, uma equipe de melhor em casa, que leva os pacientes para se adaptarem ao domicílio depois de internações prolongadas, e exames de imagem, ecografia e tomografia. Agora, secretário, para encerrar, para dar conta dessa demanda que o senhor falou da falta de leitos, 28 são importantes, ajudam, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, mas nós temos na mesa do gabinete hoje 48 leitos para abrir em centros de atenção psicossocial para álcool e drogas na cidade de Porto Alegre, e mais 235 nos próximos meses em serviços residenciais terapêuticos e unidades de acolhimento. Chegaremos ao número necessário. Certo, secretário, muito obrigado. Então está aí essa estrutura que foi inaugurada hoje
e amanhã de manhã já começa a receber os primeiros pacientes, 3 que serão trazidos para cá, para um desses quartos aqui de onde a gente está falando. Dani. Tá certo, muito obrigada. Uma boa tarde para vocês. Nosso assunto agora é futebol. Hoje à noite é importante para os gremistas. O Grêmio recebe o Flamengo na Arena pelas quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo da decisão, 15 para as 10 da noite, ao vivo aqui na RBS TV. E o Globo Esporte daqui a pouquinho vai trazer todo o clima, toda a expectativa para esse jogão, né, Alice? Jogão, Dani! Disse muito bem, a gente vai estar ao vivo na concentração do Grêmio com as últimas informações. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, vive uma grande fase e o Grêmio não fica atrás, joga um futebol que encanta o país e vai estar com todo mundo à disposição, viu? No GE a gente mostra o time certinho para vocês, mas tem as voltas do Cortez e do Léo Moura, então aí os dois estavam poupados, se recuperando, vão pro jogo. E na frente o Everton, recuperado de uma conjuntivite, vai a campo. Ele que é o goleador do tricolor na temporada, fez 11 gols. E os times devem propor mais o jogo, porque agora tem uma novidade na Copa do Brasil, não tem mais gol qualificado. A classificação começa a ser decidida hoje e o placar só fecha lá no dia 15 de agosto no Rio de Janeiro. No GE, a gente traz ainda uma história inusitada dos gremistas que envolve uma manta de um torcedor. Ela é um amuleto da sorte dele, mas foi perdida na final da Libertadores. Depois de andar de mão em mão, mais de 9.000 quilômetros, será que essa manta chegou de volta ao dono? Será que ela vai estar hoje à noite na arena para dar sorte? A gente mostra no Globo Esporte. História curiosa demais. No programa ainda tem o Inter, claro, Colorado com uma semana toda para treinar e celebrar o bom momento de um jogador. Potker, AC e DC. Antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. É outro jogador, uma grande mudança que a gente mostra para vocês. Então, eu espero por todo mundo depois do JA, Dani. Bacana, Alice, até já. Tchau, tchau. E olha, uma feira de parar o trânsito está mobilizando moradores e agricultores de Santa Rosa hoje. No meio da rua da cidade, máquinas que a gente só vê no campo. É uma feira para vender trator. Mas é tão surpreendente que virou até passeio para quem não está muito acostumado com o trabalho na lavoura. Centro de Santa Rosa. À venda roupas, calçados, máquinas, remédios. Peraí, máquinas? É curioso, a gente até o que houve aí em Santa Rosa, né? Isso aí, primeira cidade que a gente vê isso aí na avenida principal, né? Maquinário novo, tratores, implementos. Uma cena nada comum em avenidas como essa. Uma ação para aproximar o morador da cidade das novidades do campo e de tirar o fôlego do pequeno Arthur de 2 anos. O Arthur estava tão eufórico no meio das máquinas que a avó precisou traduzir pra gente essa experiência. Muito bom, né? Porque tem gente que não... Tem crianças que não conhecem o maquinário, né? Só através da televisão, né? Essa é a segunda edição da Feira de Máquinas promovida por um banco e que mobiliza agências em outras 48 cidades da região noroeste. Muitas vezes a população em geral não tem essa dimensão do que é o agronegócio, então essa exposição na frente das agências do banco também proporciona a população em geral conhecer o agronegócio, a dimensão das máquinas, o investimento que o produtor tem que fazer. Além da curiosidade em poder ver de perto máquinas modernas, a ideia do evento é aproximar os agricultores de toda a tecnologia que está disponível para o campo e já pensando em fechar negócios. A expectativa aqui da feira é comercializar 65 milhões de reais. Parece muito, mas está fácil chegar nesse volume de negócios, viu? Tem descontos e linhas de financiamentos especiais com foco no Plano Safra. Isso é muito bom. Bom para o comércio e para as soluções que tu apresenta para o homem e para a mulher do campo, mas tu também consegue trazer para a rua a negociação. Aqui a negociação é olho no olho, contato, né, com as pessoas. Contato e diferencial que agrada também, quem sabe, as futuras gerações de agricultores e aqueles que estão na lida todo dia. Um troço positivo para nós que lidamos na lavoura. Essa é a disposição aí. Quem quer adquirir uma máquina nova pode aproveitar agora. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre volta a debater hoje os projetos que mexem na Previdência dos servidores municipais e as mudanças no IPTU. Assuntos para depois do intervalo.
E ainda hoje, a importância da amamentação para a saúde dos bebês e porque muitas mães ainda têm dificuldades para amamentar. Nós já voltamos. O tempo não para. Segundo capítulo, ano de 1886. A família Sabino Machado embarca numa viagem de navio. Mas um inesperado acidente acontece. Uma colisão, senhor. Uma geleira. Ano de 2018. Um enorme bloco de gelo aparece no litoral de São Paulo. Hoje, segundo capítulo de O Tempo Não Para. Tá todo mundo voando para aproveitar o aniversário Rissul. Confira! Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, R$ 7,98. Banana prata, melão espanhol, maçã gala, quilo, R$ 2,88. Agulha bovina com osso, quilo, R$ 10,98. Salsicha pela branca, quilo, R$ 4,99. Café Melita, 500 gramas, R$ 9,98. Lava-roupas brilhante, leve 2 quilos, pague 1,8 quilo, R$ 13,48. Aniversário Rissul. Quem vem, faz a festa. Sexo é vida. Quando a disfunção erétil ou a ejaculação precoce virar um problema, os médicos do Boston Medical Group podem ajudar com tratamentos específicos e total confidencialidade. Ame mais, viva mais. Agende uma consulta. Festival da Canção Francesa 2018. Inscrições abertas para cantores, amadores e profissionais até 29 de agosto pelo site afpoa.com.br. Não é preciso falar francês. Capriche na pronúncia e interpretação. O vencedor ganha uma viagem a Paris. Consulte o regulamento. Apoio RBS TV. De tela em tela, o Brasil Multitela com a NET. Agora tem mulher, é Multitele, é ultra velocidade, banda livre pra você, é NET. Assine 70 megas por R$ 49 por mês. Hey, hey, vamos Multitela é NET. Depois de 2 semanas de recesso, voltam hoje as sessões para votação de projetos da Prefeitura de Porto Alegre na Câmara de Vereadores. E nessa manhã já teve reunião de líderes dos partidos por lá. Quem fala ao vivo da Câmara de Vereadores é o repórter Paulo Ledur, e ele conta pra gente o que ficou definido aí nessa reunião. Boa tarde, Ledur. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Olha que essa reunião terminou há pouco aí, não faz nem 40 minutos que essa reunião terminou e ficou definido basicamente a ordem de discussão e votação dos projetos. Então, primeiro se discute o projeto relacionado à Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Depois, aí tem 27 emendas esse projeto. Depois ainda tem um veto sobre o projeto envolvendo os aplicativos aqui na capital. E num terceiro momento, a discussão e votação do projeto em referência ao IPTU, já que a Prefeitura quer mudar a base de cálculos. Mas antes de explicar um pouquinho mais sobre esses projetos, a gente vai relembrar quando começaram esses debates polêmicos aqui na Câmara de Vereadores, isso em meados deste ano. Confira aí. As polêmicas na Câmara de Vereadores começaram no dia 12 de julho. Teve tensão fora e dentro do plenário. Tudo por causa da votação de projetos que envolvem o funcionalismo municipal. Depois da confusão, derrota da base do prefeito. Os vereadores rejeitaram o projeto que alterava o Estatuto dos Servidores. A Prefeitura queria diminuir o índice de reajuste dos servidores e também reajustes a cada 5 anos. Hoje é feito a cada 3 anos de trabalho. Também queria terminar com as gratificações adicionais por tempo de serviço, a licença-prêmio e com os regimes de dedicação exclusiva e de tempo integral. Nos dias seguintes, entraram na pauta os projetos sobre a Previdência Complementar dos Servidores e o que altera a base de cálculo do IPTU. Mas nada andou, faltou quórum. Vereadores da própria base deixaram o plenário. Sessões tiveram até interferência da Justiça. Primeiro, uma liminar que obrigava os vereadores a votarem o pedido de admissibilidade de impeachment do prefeito Nelson Marquesa Júnior. Depois, uma decisão alterando a ordem de votação. Mas aí chegou a notícia que interrompeu a última sessão antes do recesso, a morte do advogado Matias Nagelstein, pai do presidente da casa, Walter Nagelstein.
Bom, então pela ordem de votação e discussão, primeiro o projeto a respeito da Previdência Complementar dos servidores públicos. Lembrando que hoje não há um teto para o servidor público depois que se aposenta. E aí a Prefeitura quer implementar um teto que é igual ao do INSS, de R$ 5.646. De acordo com a Prefeitura, isso daria uma economia anual ao município de aproximadamente 11 milhões de reais. A gente vê que o plenário, claro, está vazio, a gente vê que está tudo desligado, os vereadores não estão aqui. Logo, a partir da 1h30, sim, será a entrada liberada para o público que teve acesso à senha. O outro projeto, depois disso que será votado, é a questão do IPTU. A Prefeitura quer mudar a base de cálculo. O texto cria 8 faixas de alíquotas e aumenta o IPTU até o limite de 30% ao ano. Isso, segundo a Prefeitura, 57% dos imóveis da capital pagariam mais imposto e cerca de 160 mil seriam isentos. Essa mudança de cálculo traria, claro, um bônus, um caixa melhor para a Prefeitura de Porto Alegre, de aproximadamente, no primeiro ano, de 68 milhões de reais. Lembrando que para essa base de cálculo entrar em vigor, são necessários 3 meses de antecedência, ou seja, tem que ser votado aí até setembro esse projeto aqui na Câmara de Vereadores. Tudo isso não deve ser votado ainda hoje, apenas o primeiro projeto. Daniela. Tá bem, muito obrigada, Lidur, pelas informações. Um bom retorno aí aos vereadores, né? Tem bastante trabalho pela frente. E olha, no próximo sábado, dia 4, faz um mês que a Freeway está sem manutenção, desde que o contrato com a Concepa não foi renovado. E seguem as discussões para definir se a empresa gaúcha de rodovias vai assumir temporariamente a estrada até uma nova concessionária ser contratada pelo governo federal. Um levantamento feito pela EGR diz que o desgaste do asfalto na Freeway aconteceu muito rápido e para assumir a estrada, a estatal vai ter que recuperar o pavimento. Durante as reuniões ontem em Brasília, o diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias, Nelson Lídio Nunes, reafirmou ao diretor-geral do DENIT, Ralfer Luigi, que para assumir a Freeway será necessário cobrar uma tarifa maior que R$ 3,20, como foi proposto pelo Tribunal de Contas da União. Discutimos mais esses detalhes, né, mais operacionais, então isso tem que ser muito bem discutido, que através disso é que nós vamos chegar a um patamar do que seria uma eventual tarifa para efeito da EGR assumir a rodovia. A empresa gaúcha de rodovias usou 2 equipamentos para fazer na última semana um raio-x sobre a condição do asfalto em todos os trechos da Freeway. O levantamento mostra que a degradação do pavimento aconteceu de forma muito rápida. Por isso, para assumir a rodovia, além das obras de manutenção e conservação, terão que ser feitas outras obras e isso deve impactar no valor da tarifa de pedágio. Ela não tinha algumas informações, né, que a gente também trouxe, que é essa questão da degradação da rodovia que eles também estão levantando agora. Nós achamos que houve em determinados trechos, digamos assim, um desgaste um pouco acelerado. Isso aí pode ser em decorrência de vários fatores. Hoje, o diretor-presidente da EGR tem reunião com o ministro dos Transportes, Walter Casimiro Silveira, sobre a possibilidade do governo gaúcho ter a concessão temporária da Freeway. A grande preocupação da EGR é não ter prejuízo econômico ao assumir a Freeway. Quem conversa conosco sobre esse assunto é a Carolina Bahia, ao vivo lá de Brasília. Carolina, boa tarde. Será que vai demorar para que se chegue a um acordo? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Olha, Dani, tem razão a EGR em estar preocupada com as suas contas. Porque ao assumir, se ela assumir essa rodovia, ela vai ser cobrada. A cobrança da manutenção passa do governo federal para o governo do estado. Por isso, essas contas elas precisam estar muito bem acertadas e negociadas entre o Rio Grande do Sul e aqui a União. Você me perguntou, Dani, se vai demorar muito. Não, não vai demorar uma decisão a respeito desse assunto, porque o secretário de Transportes aí do Estado, Humberto Caruso, já está aqui em Brasília. Eu conversei com ele agora há pouco, ele tem essa reunião no final da tarde com o ministro dos Transportes e já deve resolver a respeito desse assunto. Claro que é o governador do Estado quem vai bater o martelo. Mas o Sartori vem acompanhando passo a passo essas reuniões técnicas. Ele vem recebendo informações a respeito do que os técnicos já conversaram ontem e também no dia de hoje.
A principal preocupação continua sendo com a tarifa, porque o que me disse o secretário dos Transportes é que o Estado só vai assumir, a EGR só vai assumir a Freeway se o pedágio cobrir todos os gastos. A EGR não pretende tirar dinheiro do próprio orçamento, que já é curto, para cobrir a manutenção da Freeway. Por isso, é tanta demora para se chegar a um acordo, porque essa tarifa ela tem que cobrir toda a manutenção, toda a assistência também ao motorista, que é o que está exigindo aqui esse acordo. Então, a gente continua acompanhando esse assunto. É claro que o que interessa é que a Freeway tenha manutenção até que se faça de uma vez por todas a licitação do bloco de estradas aí no Rio Grande do Sul. Mas as contas têm que estar na ponta do lápis. Com você. Tá certo. Muito obrigada, Carolina. Uma boa tarde para vocês aí em Brasília. E no dia em que o Rio Grande bateu novos recordes de frio neste inverno, tem o calor da solidariedade, uma das regiões mais geladas do país. Moradores de rua de Caxias do Sul, na Serra, recebem alimento, um lugar para passar a noite, roupas e principalmente dignidade de um grupo de voluntários. Essa história inspiradora você confere depois do intervalo. Massa Prática Orquídea apresenta a refeição prática. Você vai precisar de uma família prática. A mãe ferve a água e coloca a Massa Prática Orquídea. O pai coloca a mesa. O pai está no trabalho, os filhos ajudam. A mãe está no trabalho. O pai ferve a água e coloca a Massa Prática Orquídea. O molho pode ser de latinha, ou da vovó, do papai, da mamãe, da TV. Hora de servir todos à mesa. Todos? Bom, isso é com você. Massa Prática Orquídea, praticamente parte da sua família. E agora, o grande finale, o chantilly. Não acredito! Travou na hora do chantilly! Virou! Destrava, vai! Destrave, Vivo Fibra Ultra Velocidade e Estabilidade. 100 mega por R$ 99,99 por mês ou como. Assine agora. Perda auditiva na terceira idade, acredite, tem solução. Um aparelho discreto, digital e com 40 canais programados em frequências diferentes, especialmente para o seu caso. Ele ajusta automaticamente o volume em qualquer ambiente. Ligue 3314-4433, marque sua avaliação e teste esta incrível tecnologia. Surteão, porque você merece o melhor. 3314-4433. Aproveite. Eu já descobri o segredinho que você sabe, mas não tá afim de dividir aqui com seu parceiro. Não tenho ideia do que você esteja falando, realmente, mas... Filho de Luzia, não é? Ele descobriu o segredo de Carola e Laureta. Mas será que, de quebra, ele ainda vai conseguir uma nova aliada? O que eu tô tentando lhe explicar é que você pode se dar muito melhor. Certo? Eu tô estendendo a mão mais uma vez. A gente tem que se unir. Hoje, Segundo Sol. Estamos de volta para falar de mais 2 ataques a bancos que aconteceram nesta madrugada no interior do estado. Já são quase 80 desde o início do ano, segundo a Secretaria Estadual de Segurança. O primeiro ataque foi a essa agência do Banrisul por volta da 1 da madrugada em Doutora Xavier, no norte do estado. Bandidos armados explodiram os caixas eletrônicos da agência, que ficaram destruídos. Para dificultar a ação dos policiais, os criminosos atiraram contra uma viatura da Brigada Militar. Nessa manhã, policiais trabalhavam no local. Um dos carros usados na ação foi encontrado numa rodovia da região. A polícia também faz buscas aos criminosos que atacaram essa outra agência do Banrisul em Erval Seco, na região noroeste. A polícia diz que 5 homens participaram da ação e explodiram 2 caixas eletrônicos, deixando o prédio danificado. Eles fugiram levando 2 sacolas grandes. O carro usado na fuga foi encontrado nesta manhã em Seberi, a cerca de 20 quilômetros da cidade. E até agora, ninguém foi preso. Bom, mas a gente muda de assunto para falar de um gesto super importante para a saúde das crianças e um momento único entre mãe e bebê. Hoje está começando a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Mas nem todas as mamães têm facilidade na hora de amamentar. Isso é mais comum do que se pensa. Mas existem algumas dicas para ajudar nessa hora. É só chegar a hora que a Leonora começa a mamar rapidinho.
mas nem sempre foi assim. No começo foi bem difícil, porque a gente avaliou ela e ela tinha a língua presa. Ela fez o procedimento com o odontopediatra e agora está estabelecida. Ela mama somente leite materno. O leite humano contém todos os nutrientes e anticorpos que o bebê precisa para se desenvolver até os 6 meses de vida. Só que esse momento nem sempre é fácil para muitas mães. Com a Luísa também foi difícil. Só que hoje é bem diferente. Tanto que é só colocar a Maíra na posição que ela já sabe que é hora de mamar. É uma delícia, maravilhoso. É bem cansativo, né? No início não é fácil, mas vale muito a pena, assim, porque o vínculo e o amor só aumenta. Enquanto o bebê ainda não produz os anticorpos, ele recebe essa proteção do leite da mãe. Por isso é tão importante o aleitamento em bebês que estão doentes ou nasceram prematuros. Assim, a recuperação fica mais rápida. Bebês que mamam têm menos chance de ter alergias, doenças respiratórias, obesidade e até diabetes tipo 2. E para as mães também tem benefícios. A mulher, ela volta ao peso mais rápido que ela ganhou durante a gravidez, tem menos chance de ter hemorragia no pós-parto, ou seja, previne anemia, e também a mulher tem menos chance de ter câncer de mama, câncer de útero e câncer de ovário. Dor, fissuras nos seios, nada disso é normal. E quando esses sintomas aparecem, é preciso buscar ajuda. Foi o que aconteceu com a Daniela, só que ela tinha excesso de leite. A gente começou a usar métodos para ajudar isso, ordenhar antes das mamadas, fazer posições que ajudassem a não dar tanto desconforto. Depois a consultoria começou a fluir bem, assim, a Marisada está com 20 meses e ainda mama. Às vezes são pequenos detalhes que atrapalham as mães. O posicionamento vai influenciar na pega adequada do bebê ao seio e evitar dor na amamentação, lesão mamilar. Então a gente posiciona o bebê bem diferente para a mãe, que é comumente chamada de barriga com barriga, né? Nessa posição tradicional, o bebê fica bem alinhadinho, junto ao corpo da mãe, e a boquinha do bebê vai ficar bem em frente ao mamilo, né? Então a mamãe direciona esse bebê, pode segurar a mama para ajudar a facilitar o engate, e aí tocando nos lábiozinhos do bebê com o mamilo, o bebê vai abrir um bocão, e aí é onde faz a pega. E você sabia que tudo que a mãe come também influencia no gosto do leite? E isso vai fazer a diferença mais tarde, quando o bebê começar a ingerir outros alimentos. Conforme que a mãe ingere, vai sendo alterado o sabor do leite. Depois, na introdução alimentar, geralmente o bebê aceita com mais facilidade aquele alimento que a lactante geralmente consome com mais frequência. A Cris comprovou isso. Teve muita dificuldade ao amamentar o primeiro filho, que precisou tomar suplemento. Mas com a Júlia foi diferente. Mamou 2 anos e meio, a gente fez um desmame bem tranquilo, bem suave. E tá aí, essa menina enorme que mamou um montão. Super saudável. Super saudável. Meu mais velho tomou muito mais antibiótico quando era pequeno do que ela. Ela foi tomar a primeira vez com 4 anos. Não dá pra ficar sofrendo, tem que procurar ajuda. Agora, no início do jornal, a Bruna falou das baixas temperaturas de hoje, lembra? Que ficaram aí próximas de 0 grau, mas com sensação negativa em várias cidades, muitas delas na Serra. E é lá que casais que frequentam igrejas católicas de Caxias do Sul se organizaram para levar um pouco de conforto e dignidade a quem enfrenta esse frio todo nas ruas. A reportagem é do Marco Matos e do Henry Paula. A imagem é uma pintura. Nos dias frios, a serra fica linda e as ruas se enchem de gente bem agasalhada. Há quem diga que as pessoas ficam mais charmosas assim e uma bebida quente e gostosa ajuda a aquecer. Um café quente, mexer pra esquentar, né? Olha, se agasalhar o máximo que pode. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E um chá quente ainda. Meus cobertos estavam me puxando hoje cedo. Mas que não saiu de casa no horário? Não saí de casa no horário. Se pra você já é complicado enfrentar o inverno, imagine então para quem não tem dinheiro no bolso para comprar um café quente, para quem não tem uma cama quentinha, não tem uma roupa pesada para vestir. Para quem vive na rua, é praticamente impossível enxergar as belezas do inverno. E é justamente nessa hora que essas pessoas invisíveis para muita gente precisam ainda mais de ajuda. E nas madrugadas frias das cidades grandes, não é difícil encontrar gente assim, dormindo nas calçadas. Isso quando consegue dormir. A noite inteira a gente tem que passar troteando, né? Porque se parar, congela. Amanhece morto. Mas nesse inverno, voluntários de Caxias do Sul resolveram agir.
Nesse salão, que fica no porão de uma igreja, montaram uma hospedagem solidária. Toda noite recebem cerca de 50 moradores de rua, que além de dormir aqui, tomam banho, ganham roupas limpas, jantam e recebem café da manhã. Uma das nossas finalidades é acolher essas pessoas e principalmente ver o valor que elas têm, a dignidade de cada ser humano. Então, o nosso trabalho aqui, ele só tem sentido quando as pessoas chegam e a gente chama cada uma delas pelo nome e acolhe todos de uma maneira assim, como se fosse a única pessoa que estivesse conosco aqui. Porque daí tu não tem nada, tu não chegar sem nada. Olhar uma equipe, olhar os caras ali, gente boa, chegar e te abraçar, é uma coisa tipo muito emocionante, né? A Prefeitura de Caxias do Sul não tem um levantamento de quantas pessoas vivem na rua, mas o que se sabe é que muitos vêm de outras cidades e quando chegam se deparam com o frio. Entre os homens recebidos aqui, há imigrantes do Senegal e do Haiti, que por falta de trabalho também foram parar na rua. Porque a gente dorme no frio mesmo, frio, vem chuva, tudo molhado, né? Nós caminhar na rua, não tem onde ir, né? Você vai e volta, né? Daí, graças a Deus, hoje, onde tem um amigo meu que me leva aqui na casa, né? A casa tá muito boa, né? São mais de 200 voluntários, além de padres e o bispo da Igreja Católica, que tem até uma escala de serviço. E a gente sente mudança neles, nos moradores, e mudança dentro de nós também. Como? Assim, a gente começa a ver eles diferente, começa a amar eles, e eles começam a amar a comunidade, ver que a comunidade também tem um carinho por eles, né? Carinho que vem em forma de doações, roupas, colchões, alimentos, tudo aqui é doado. A autoimagem deles melhorou. Eles se sentem pessoas valorizadas naquilo que eles têm, que é o tesouro que tem cada um, né, no seu interior. Tu ter um colchão, um teto, amigo na vida é tudo. É tudo. Lindo demais, né? Imagina o frio da serra na rua, né? Ainda bem que existe tanta gente do bem, tanta gente boa. Parabéns a todos vocês. Fernando Augusto volta amanhã. Eu espero todos vocês. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.